Recursos computacionais 3, matrizes, Python. Bom, gente, o que é uma matriz, né? Ou melhor, vamos começar definindo o que é um vetor. Um vetor nada mais é do que uma matriz, certo? Só que é uma matriz que tem uma única linha. Em Python, para a gente criar uma matriz, nós vamos criar um grande vetor, né? E dentro desses vetores, eu vou ter vetores menores representando cada uma das linhas dessa matriz. Bom, pensando nisso, como é que eu inicializo uma matriz vazia em Python? Eu vou fazer isso aqui no console. Então eu vou chamar aqui de matriz igual, abro e fecho o colchete, da mesma forma que eu inicializo um vetor vazio, né? Ou melhor dizendo, uma lista vazia, né? Que é a estrutura que em Python é de fato representada pelos colchetes. Ótimo. Eu vou criar agora um vetor L1 para ser a primeira linha da matriz. Então, entre colchete, vamos colocar aqui os elementos dessa linha, separados por vírgula. 1,2. Vou criar um segundo vetor, L2, para representar a segunda linha da matriz. Agora eu vou fazer o seguinte. Naquela matriz, que ainda está vazia, eu vou incluir a primeira linha. Então, eu vou usar a função append e vou fazer, né, a inserção de L1 na matriz. Vou fazer agora o mesmo procedimento com L2. Vejamos agora o resultado. Eu vou dar aqui um print de matriz. Olha lá, como eu disse, então, nós temos um grande vetor de vetores, né? Eu tenho um grande vetor com vetores menores, né? Ou seja, eu tenho uma matriz com duas linhas, sendo esta a primeira linha e esta a segunda linha. Se eu quiser, por exemplo, acessar uma dada posição da matriz, a posição 00, lembrando que os índices de lista, consequentemente, de vetores e matrizes em Python, começam em 0. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, matriz, linha 0, coluna 0, deverá aparecer o número 1. Bom, como previsto. Se eu quiser, por exemplo, alterar esse valor, né, o valor 1 da posição 00, eu posso fazer diretamente uma atribuição. Então, eu vou atribuir o valor 8 à posição 00 de matriz. Vamos ver se isso funcionou. Vamos conferir. Vamos mostrar na tela de novo, né, a posição 00, o elemento 00. Então, está lá, alterado o valor 8. Bom, como que a gente, com essas informações agora, programa o nosso exemplo, né? Então, como é que eu uso, né, essa lógica de criar listas, né, representando cada uma das linhas, e inseri-las numa lista maior, num vetor maior, que seria a minha matriz, né? Como é que eu generalizo esse procedimento de forma a ler valores informados pelo usuário para construir essa matriz? Bom, vamos lá. Para isso,
eu vou ter que usar estruturas de repetição, loop, para percorrer as posições da matriz. Então vamos supor aqui que a gente está trabalhando com número de linhas igual a 3 e número de colunas igual a 3. Bom, para construirmos uma matriz 3 por 3. Bom, vou precisar fazer o seguinte então. Eu vou precisar de um loop mais externo, né, para representar as linhas. Então, for i in range, né, o meu range começa em 0 e vai até 3. Lembrando que o valor final é intervalo fechado. Então, com esse range de 0 a 3, na verdade, meu i vai passar pelos valores 0, 1 e 2. Legal. Então, para cada linha i que eu fizer, 0, que eu estiver, 0, 1 e 2, agora eu tenho que ler os elementos, da coluna. Então, para a linha i, eu tenho que ler cada um dos 3 elementos para as 3 colunas diferentes que vão compor aquela linha. Tá. Mas para isso, eu preciso começar uma linha vazia. Certo? E agora eu vou começar a ler os valores e inserir os valores que vão compor essa linha. Para isso eu vou precisar de um outro loop agora. For j in range, novamente, 0,3. Estamos trabalhando com uma matriz quadrada, 3 por 3. Agora sim, para cada coluna j, eu vou ler o valor e inserir o valor na linha. Então eu vou aqui primeiro pedir para o usuário digitar o valor usando a função input. Digite um valor e vou inserir esse valor na linha. Então, para isso, eu vou usar novamente o comando append, aplicado àquela linha. Vou dar um append do valor. Certo. Terminado esse loop mais interno, eu vou ter passado por todos os valores de coluna e vou ter preenchido uma linha. Agora eu preciso inserir essa linha dentro da matriz. Bom, eu esqueci aqui, vou fazer o seguinte, eu vou inicializar aqui a nossa matriz vazia. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer então o seguinte. Dentro da nossa matriz, eu vou inserir, então vou usar um append novamente, a linha que acabou de ser preenchida. Aqui tem um espaço sobrando, por isso que está com esse sinalzinho X vermelhinho. Tirando o espaço, tudo deve funcionar. Certo? Faltou também a palavra in aqui nesse caso. Certo? Bom, agora o erro saiu aqui da linha 13. Então tá certo. Isso aqui é o que eu preciso para generalizar esse procedimento aqui. Vamos ver se isso está certo. Então, depois que eu preenchi a linha aqui, depois desses loops, eu vou dar um print da matriz. Antes de mais nada aqui, eu também vou colocar um comando clear no início do programa, que é para limpar o console, assim que
assim que rodarmos o programa. Vou agora salvar então esse programa, arquivo, salvar como, exemplo 6.py. Tem um espaço sobrando aqui, vamos tirar esse espaço. Legal. Agora vamos rodar o programa. Ele não gostou muito do meu clear, né? Vamos tirar esse clear daqui então. Vamos dar um comando clear direto aqui no console. Certo? Funcionou. Então vamos lá, vamos executar de novo o programa. Então estou esperando eu digitar o valor. Então para a primeira linha eu vou colocar só valores 1. Para a segunda linha eu vou colocar 2. E para a terceira linha eu vou colocar 3. E esse aqui é o resultado do meu print da matriz. Então minha matriz tem 3 linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Certo. Mas como é que eu faço para imprimir a minha matriz? Não assim em forma de lista, né, de um vetor de vetores, mas na forma matricial, uma linha embaixo da outra, né, bonitinho. Bom, vamos voltar aqui para o nosso programa e vamos completar o nosso programa para fazer essa tarefa. Eu preciso novamente percorrer cada uma das linhas e cada uma das colunas. Então, de novo, eu vou precisar de uma estrutura como essa. Um duplo for. Um for para percorrer as linhas e um for para percorrer as colunas. Bom, dentro desse duplo for, o que eu quero é imprimir cada um dos elementos da matriz. Então eu quero dar um print de cada elemento da linha I e coluna J da matriz. Bom, eu vou rodar aqui, não vai estar certo ainda, mas eu vou rodar para vocês verem o que vai acontecer. Tem que preencher a matriz de novo, né? Olha o que aconteceu. Todos os elementos da matriz foram impressos, só que um embaixo do outro, né? Como uma grande coluna. Bom, o que eu faço para resolver esse problema? Eu quero que saia 1, 1, 1, pule uma linha, 2, 2, 2, pule uma linha, 3, 3, 3. Para todos os valores de uma mesma linha, né, serem impressos em uma linha só, depois desse print matriz, eu tenho que colocar aqui uma vírgula. Qual vai ser o efeito dessa vírgula? Todos os prints dentro desse loop mais interno ocorrem na mesma linha. Acabado esse loop mais interno, eu preciso dar um comando aqui para pular a linha, que nada mais é que um print, do código /n, que tem o efeito de pular linha. Então vamos rodar aqui o programa de novo, tem que preencher a matriz de novo, e está lá a nossa matriz impressa bonitinha. Uma linha embaixo da outra. Certo? Bom, com isso a gente termina esse problema básico, que é fazer o preenchimento de uma matriz, lendo os valores digitados pelo usuário, e depois o print na tela dessa matriz. Para fazer agora qualquer outro tipo de problema, como somar todos os elementos da matriz, somar a diagonal principal da matriz. Como é que eu acesso os elementos da matriz? Bom, eu vou sempre usar o duplo for, ou quase sempre,
E eu acesso os elementos da matriz dessa forma. O nome da matriz e os índices, representando linha e coluna. Assim encerramos este exemplo.